Cachorro não para de latir em um porão trancado. O que a polícia encontra deixa todos congelados. Os ouvidos de Max se aguçaram antes mesmo de a policial Sarah Collins ouvir a chamada. Algo na estática do rádio acionou seus instintos. Um sexto sentido que já havia salvado a vida de ambos 2 vezes. Sarah percebeu o súbito estado de alerta de seu parceiro K9 quando o rádio voltou a funcionar. Unidade 34, temos um 1091 no número 1426 da Oakwood Drive. O vizinho relata ruídos estranhos vindos da residência. Proprietária da casa, Eleanor Winters, mulher, 58 anos, sem antecedentes. Sarah olhou para Max, cujos olhos cor de âmbar já estavam fixos nela, com o corpo tenso e pronto. Entendido, despacho. Unidade 34 respondendo. Tempo estimado de chegada, 5 minutos. As ruas suburbanas do leste de Atlanta brilhavam no sol do final da tarde quando o carro de patrulha de Sarah entrou na Oakwood Drive. Ao contrário dos bairros mais difíceis que geralmente patrulhavam, essa área ostentava gramados bem cuidados e bandeiras americanas penduradas nas colunas das varandas. O vizinho que havia feito a denúncia, um homem de meia-idade de calça caque e camisa polo, estava esperando na calçada. Policial, obrigado por ter vindo, disse ele mantendo a voz baixa. Eleanor é minha vizinha há quase 20 anos. É uma senhora gentil. Dá aulas na 3ª série da escola primária de Riverside. Mas algo não está certo. Há 3 dias seguidos, há ruídos vindos do porão da casa dela. Não é construção, é mais como... Ele hesitou. Olha, eu sei o que isso parece, mas é como se alguém estivesse lá embaixo. Sarah assentiu com a cabeça, mantendo a expressão neutra. Vou dar uma olhada, senhor. Ao se aproximarem da modesta casa colonial de 2 andares, o comportamento de Max mudou radicalmente. Seu corpo se enrijeceu, com os nervos à flor da pele. Sarah havia trabalhado com o belga Malinois por 4 anos e reconhecia seus sinais. Max não estava apenas alerta, ele estava detectando algo que o alarmava. Eleanor Winters atendeu à 3ª batida. Uma mulher pequena, com cabelos castanhos prateados presos em um coque elegante, óculos de leitura pendurados em uma corrente no pescoço. Seu sorriso parecia treinado, mas os nós de seus dedos estavam brancos, onde ela segurava a moldura da porta. Senhor policial, isso é inesperado. Está tudo bem? Senhora, sou o policial Collins, da polícia de Atlanta. Recebemos uma ligação sobre alguns ruídos incomuns vindos de sua propriedade. Se importa se eu entrar para ter certeza de que está tudo bem? O sorriso de Eleanor se fechou. Ah, deve ser o encanamento. Tive alguns problemas com os canos no porão. Nada com que se preocupar, de fato. Sarah notou que o cardigã e a calça da mulher estavam perfeitamente passados. Não era o traje de alguém que estava lidando com problemas de encanamento. Quando Eleanor se afastou para deixá-las entrar, Max começou a puxar a coleira com força, com o nariz apontado para a parte de trás da casa. Você tem um cachorro bem treinado, comentou Eleanor, com a voz muito alta. Embora eu não seja uma pessoa que goste muito de animais. A sala de estar estava impecável, pratos decorativos na parede, fotos de família dispostas sobre a lareira, redações fixadas em um quadro de cortiça com My Amazing Teacher, escrito com a letra das crianças. A casa de um professor, de fato e de direito. Mas Max não se acalmava. Ele continuava puxando em direção a uma porta no final do corredor, soltando um rosnado baixo e de advertência que Sarah só tinha ouvido durante as buscas mais perigosas. Essa é a porta do porão? Sarah perguntou, lutando para manter o controle sobre o cão que se esforçava. Eleanor se interpôs entre elas e o corredor. Sim, mas como eu disse, são apenas problemas de encanamento. Meu faz tudo virá amanhã. Realmente não há necessidade. Max latiu bruscamente. 1, 2, 3 vezes, seu sinal de que havia detectado algo crítico. Minha senhora, meu K9 é especialmente treinado para detectar o sofrimento humano.
disse Sarah, aproximando instintivamente a mão de sua arma. Preciso verificar seu porão. A transformação de Eleanor foi instantânea. O calor da avó desapareceu, substituído por um cálculo frio. Você tem um mandado, oficial Collins? Sarah manteve contato visual. Não, senhora. Mas se a senhora recusar uma verificação de bem-estar, quando o meu K9 treinado estiver mostrando sinais claros de alerta, terei causa provável para obter um imediatamente. Então sugiro que faça exatamente isso. Eleanor cruzou os braços. Até lá, acho que nossa conversa está encerrada. Enquanto Sarah se retirava relutantemente para o veículo, Max lutava com ela a cada passo do caminho, latindo freneticamente para a casa. Ela nunca o tinha visto tão agitado sem uma ameaça clara. No carro, ela imediatamente comunicou seu sargento pelo rádio. Collins, tem certeza disso? A voz do sargento Wilkins soou no rádio depois que ela explicou a situação. Eleanor Winters foi professora do ano 3 vezes, membro do coral da igreja. Trabalha como voluntária com crianças carentes. Você está falando em obter um mandado com base no comportamento do seu cão. Com todo o respeito, senhor, Max nunca se enganou. Há algo de estranho naquela casa. A porta do porão tem 3 fechaduras novas. Eu podia sentir o cheiro de alvejante, muito alvejante. E havia bandejas de comida escondidas embaixo de outras coisas no lixo da cozinha. A linha ficou em silêncio por um momento. Depois, mantenha sua posição. Estou enviando o Webster para verificar os antecedentes do Winters. Não se aproxime da casa novamente até sabermos mais. 30 minutos depois, o celular de Sarah recebeu uma mensagem de texto do policial Webster. Verifique seu e-mail. Agora, o anexo continha 3 relatórios de pessoas desaparecidas. Todas crianças com idades entre 7 e 9 anos. Todas da escola de Eleanor. Todas registradas no último mês. Os relatórios haviam sido classificados como fugitivos de baixa prioridade porque cada criança tinha um histórico de vida familiar instável. Uma observação chamou a atenção de Sarah. Todas as 3 crianças estavam na sala de aula de Eleanor para um programa especial de leitura depois da escola. O sangue de Sarah ficou gelado quando ela olhou para a casa. Pela janela da frente, ela podia ver Eleanor ao telefone gesticulando freneticamente. Max não havia parado com seu rosnado baixo e contínuo desde que voltaram para o carro. Estou ouvindo, garoto, sussurrou Sarah, pegando o rádio novamente. E não vamos embora até descobrirmos o que há naquele porão. Seu telefone tocou. O sargento Wilkins. Collins, o juiz acabou de aprovar o mandado. Os reforços estão a caminho. Não se aproxime até que eles cheguem. Enquanto a escuridão caía sobre a Oakwood Drive, Sarah observava Eleanor andando pela casa, fechando as persianas, verificando as fechaduras. Os rosnados de Max se intensificaram enquanto ele olhava fixamente para as janelas escuras da casa colonial. Ao longe, Sarah ouviu as sirenes se aproximando. Qualquer que fosse o pesadelo que se escondia por trás da fachada de professora perfeita de Eleanor Winters, ele não ficaria escondido por muito mais tempo. Sarah colocou a mão na cabeça de Max, sentindo os músculos dele tremerem de tensão. Nós vamos encontrá-los, prometeu ao parceiro que não tirava os olhos da casa. O que quer que ela esteja escondendo lá embaixo, nós vamos trazer à luz. 3 viaturas da polícia convergiram para a Oakwood Drive, com as luzes pulsando silenciosamente. Sarah havia pedido para não usar sirenes. A surpresa tática era essencial. O sargento Wilkins e 4 policiais se aproximaram da casa em formação, com os coletes seguros. Collins, você e Max assumem a liderança quando entrarmos, disse Wilkins pelo rádio. Se houver crianças lá dentro, elas responderão melhor ao cão. Sarah verificou o colete tático de Max. Pronto para trabalhar? O olhar do Malinois nunca deixou a casa. Sua urgência vibrava através da coleira. O policial Taylor se aproximou. A imagem térmica detectou várias assinaturas de calor no porão. Pequenas, estamos entrando. A invasão aconteceu em segundos.
A porta da frente se estilhaçou sob o ariete. Departamento de Polícia de Atlanta, mandado de busca. A voz de Wilkins ecoou. Eleanor apareceu no topo da escada, em um roupão de banho, indignada. Como se atreve? Vou pegar todos os seus distintivos por isso. Max avançou em direção ao corredor, quase arrancando Sarah de seus pés. A porta do porão estava no final, 3 pesadas fechaduras bem trancadas. Precisamos da chave, ela chamou de volta. O sujeito diz que a perdeu, respondeu o policial Davis. O policial Rodrigues se adiantou com um abridor de batente de porta. A cada estalo de madeira estilhaçada, os latidos de Max se intensificavam. Quando a porta cedeu, o ar frio veio de baixo para cima. A escada estava escura como breu. Collins, mantenha esse cachorro sob controle, ordenou Wilkins. Sarah liberou a tensão na guia de Max, apenas o suficiente. Mostre-me. As escadas do porão rangeram com seu peso. À primeira vista, parecia comum. Máquina de lavar, secadora, caixas de armazenamento, até que as luzes alcançaram a seção dos fundos. A parte de trás havia sido convertida em uma sala de aula. Um quadro negro estava pendurado na parede. 3 carteiras de tamanho infantil estavam dispostas em uma fileira. Cartazes com o alfabeto decoravam as paredes de concreto, ao lado de desenhos de crianças. Mas foram os 3 pequenos berços encostados na parede mais distante que fizeram o sangue de Sarah gelar. Um banheiro portátil ficava no canto, parcialmente escondido por uma tela dobrável. Juntas no berço do meio, 3 crianças olhavam para elas com terror. Polícia de Atlanta, disse Sarah suavemente, abaixando-se. Estamos aqui para ajudá-los. Max choramingou ao lado dela. A criança mais velha, uma menina com cabelos castanhos emaranhados, olhava para o cachorro. Ele vai nos machucar, ela sussurrou. Não, querida. Max é um cão policial. Foi ele quem soube que você estava aqui embaixo. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Tentamos ficar quietos. A senhora Winters disse que se fizéssemos barulho, pessoas más nos levariam embora. Vocês estão seguros agora? Podem me dizer seus nomes? Eu sou a Lily. Esses são Dion e Jason. Os nomes coincidiam com os relatórios de pessoas desaparecidas. Wilkins chamou os paramédicos e o serviço de atendimento à criança. Lily, a senhora Winters machucou você? A menina balançou a cabeça. Ela disse que estava nos protegendo, que nossos pais não cuidaram de nós direito. O menino mais novo, Jason, estendeu a mão para Max. Sarah deu o comando e Max se aproximou com delicadeza, deixando o menino tocar sua cabeça. Cachorro, sussurrou a criança com o primeiro indício de um sorriso em seu rosto. Sarah notou a organização cuidadosa do espaço, a programação afixada na parede, as condições relativamente limpas. Isso não foi impulsivo, foi planejado. No andar de cima, Eleanor estava sentada algemada em seu sofá, com lágrimas escorrendo, mas desafiadora. Elas estavam sendo negligenciadas, disse ela. Lily vinha para a escola com a mesma roupa há dias. A conta do almoço de Dion ficou vazia por semanas. Jason tinha hematomas. Eu denunciei várias vezes, mas nada aconteceu. Então você o sequestrou? A voz de Sarah era gelada. Eu o salvei, rebateu Eleanor. O sistema falhou com eles, assim como falhou comigo. Ela parou abruptamente. O seu quê, senhora Winters? Os olhos de Eleanor se endureceram. Você não entenderia. Aquelas crianças precisavam de proteção. Enquanto os policiais levavam Eleanor embora, os vizinhos se reuniam atrás da fita policial, chocados por verem sua querida professora presa. Sarah observou a ambulância onde os paramédicos examinavam as crianças. Cada criança segurava um bichinho de pelúcia, um pequeno conforto após a provação. Collins, o sargento Wilkins se aproximou. Encontramos algo. No escritório de Eleanor, ele apontou para arquivos que continham registros escolares, anotações sobre a situação das crianças em casa, cópias de relatórios que Eleanor havia apresentado aos serviços de proteção à criança, páginas de documentação de suspeita de negligência.
a maioria resultando em nenhuma ação das autoridades. Tem mais, disse Wilkins, mostrando uma foto de uma Eleanor mais jovem com um menino pequeno. Atestado de óbito de Michael Winters, 8 anos de idade. Seu filho morreu em um orfanato depois de ser removido de sua custódia devido a alegações que mais tarde foram consideradas infundadas. Sarah olhou fixamente para a fotografia. Ela perdeu o filho para o sistema e agora acha que está salvando essas crianças do mesmo destino. Do lado de fora, Eleanor foi colocada em um carro de polícia. Seus olhos se fixaram nos de Sarah, não com ódio, mas com uma estranha compreensão, como se estivesse passando um fardo. Mais tarde, enquanto Sarah concluía seu relatório, Max estava deitado a seus pés. Em sua mesa, 3 novos arquivos estavam abertos. Os casos das crianças. Ela pegou o arquivo de Lily, faltas excessivas, anotações sobre fome, vários incidentes documentados por Eleanor. Os relatórios do CPS mostravam um acompanhamento mínimo, casos encerrados devido a evidências insuficientes. Ela sentiu um calafrio ao perceber que Eleanor poderia estar certa em uma coisa. O sistema havia falhado com essas crianças. Seu telefone se iluminou com uma mensagem de texto do hospital. O menino mais novo continua pedindo o cachorro. Alguma chance de você trazê-lo amanhã? Sarah olhou para Max, que levantou a cabeça, sempre atento a ela. Parece que ainda não terminamos esse caso. Ela lhe disse suavemente. Nem de longe. Sarah e Max entraram na ala infantil. A enfermeira olhou com surpresa para o colete tático do cão policial. Sou o policial Collins. Jason Reynolds estava perguntando por nós, explicou Sarah, com o cansaço visível em seu rosto. A enfermeira acenou com a cabeça. Ele mal falou desde que chegou. O Dr. Peters achou que o cão poderia ajudá-lo a se abrir. Dentro do quarto, Jason estava sentado na cama do hospital, pequeno em sua bata enorme, olhando para os desenhos animados na TV. Jason, tem alguém aqui para ver você. O garoto se virou lentamente, com os olhos arregalados ao ver Max, sua primeira emoção real desde o resgate. Posso? Ele sussurrou, com a voz quase inaudível. Sarah ordenou que Max fosse à frente. O Malinois se aproximou da cama e descansou a cabeça no colchão. Jason estendeu a mão para tocar o pelo do cão. Ele encontrou você, disse Sarah suavemente. Max sabia que você estava no porão. Ele não parava de latir até que ouvíssemos. Lágrimas brotaram nos olhos de Jason. A senhora. Winters disse que ninguém nos procuraria, que ninguém se importava. Isso não é verdade. Nós nunca paramos de procurar. Uma mentira reconfortante. Os casos tinham sido de baixa prioridade até que o comportamento de Max desencadeou suas suspeitas. Ela vai para a cadeia? Jason perguntou, com os dedos enterrados no pelo de Max. Sim, ela fez uma coisa ruim, tirando você da sua família. O rosto de Jason ficou nublado. Ela nos dava comida todos os dias, e livros, e ninguém nos machucava. Gelo se formou no estômago de Sarah. Antes que ela pudesse responder, o Dr. Peters apareceu na porta, fazendo um gesto para que ela saísse. No corredor, o médico falou em voz baixa. O caso de Jason é preocupante. As radiografias mostram fraturas antigas e queimaduras de cigarro em suas costas. Indicadores clássicos de abuso prolongado. Sarah se sentiu mal. O pai dele? O namorado da mãe. A mãe está culpando Eleanor Winters pelos ferimentos e pressionando para recuperar a custódia imediatamente. Isso é impossível. As evidências médicas mostram que os ferimentos são anteriores ao sequestro. A assistente social parece ansiosa para reuni-los rapidamente e encerrar o processo. Sarah olhou para Jason, que estava acariciando gentilmente as orelhas de Max, sussurrando algo que só o cão podia ouvir. Não em meu turno, disse ela com firmeza. Na delegacia, o sargento Wilkins se recostou em sua cadeira com uma expressão ilegível. Você não pode interferir com o CPS, Collins. Não é nossa jurisdição. Se a mãe de Jason está fazendo acusações falsas,
Isso afeta diretamente a nossa investigação. Eleanor Winters sequestrou 3 crianças. Sejam quais forem as intenções dela, isso é um crime múltiplo. O que acontece quando mandamos Jason de volta para a mesma situação da qual Eleanor o resgatou? Max encostou em sua perna, sentindo sua angústia. Seu peso quente a aterrava. Tire a tarde de folga, disse Wilkins com um tom mais suave. Limpe sua mente. Em vez disso, Sarah dirigiu até a cadeia do condado. Max permaneceu no carro enquanto ela era escoltada para dentro. Eleanor parecia pequena em seu macacão laranja. Veio se gabar? Perguntou ela, quando Sarah se sentou. Jason tem queimaduras de cigarro e fraturas curadas. A mãe dele está culpando você. Eleanor riu amargamente. É claro, eles vão acreditar nela porque ela é a mãe, assim como acreditaram em meu ex-marido. Seu filho, disse Sarah calmamente. O que aconteceu? Os olhos de Eleanor se encheram de lágrimas. Michael tinha 7 anos quando meu ex-marido pediu a custódia. Ele alegou que eu era abusiva. Eles levaram Michael imediatamente. 6 meses depois, ele estava morto. Seu pai adotivo o espancou tão severamente que seu fígado se rompeu. Sinto muito, disse Sarah, falando sério. Lamentar não traz meu filho de volta. O sistema falhou com Michael, assim como está falhando com Jason, Lily e Dion. Isso não justifica o sequestro. Não justifica? Eu preenchi 13 relatórios sobre os ferimentos do Jason. Documentei tudo e nada aconteceu. A voz de Eleanor se elevou. O que eu deveria fazer? Vê-lo chegar à escola com queimaduras recentes enquanto a papelada juntava poeira? Sarah não tinha resposta. Sua certeza estava vacilante. Você tem um bom cachorro, acrescentou Eleanor inesperadamente. Ele sabia que algo estava errado quando todos os outros ignoravam os sinais. Naquela noite, Sarah estacionou em frente ao complexo de apartamentos da mãe de Jason. O prédio estava em ruínas e as paredes estavam pichadas. Gritos irromperam do endereço de Jason. Em seguida, houve um estrondo, o som de vidro se quebrando. Fique! Ela ordenou a Max antes de se aproximar do prédio. Um homem saiu cambaleando do apartamento, fedendo a álcool. É melhor você ter meu dinheiro quando eu voltar, gritou ele. Ele quase colidiu com Sarah na escada. Algum problema, senhor? Perguntou ela com a mão perto da arma. O homem se afastou, cambaleando sem responder. Pela porta aberta, Sarah viu a mãe de Jason varrendo o vidro quebrado, com um hematoma na maçã do rosto. Polícia de Atlanta. Se importa se eu entrar? A mulher olhou para cima, com pânico em seus olhos. Eu não chamei a polícia. Sou o policial Collins. Estive envolvida na recuperação de seu filho Jason. A voz da mulher ficou melosa. Oh, eu tenho tentado recuperar meu bebê. Essas acusações são terríveis. Sarah entrou, observando os cinzeiros e as garrafas de bebida. Como você fez esse hematoma? Bati em um armário. Ela riu nervosamente. As evidências médicas mostram que Jason estava sendo abusado antes de a senhora Winters levá-lo. A fachada da mulher se quebrou. Você não pode provar quem fez o quê. Você fez uma denúncia falsa acusando a senhora Winters. Isso é um crime. O medo tomou conta de seu rosto. Meu namorado me mataria se Jason falasse. Eu posso ajudar vocês dois, disse Sarah calmamente, mas não se continuarem mentindo. Mais tarde, dirigindo, Sarah sentiu o peso de sua promessa. A mulher havia admitido o abuso. Sarah a colocou em contato com recursos para vítimas. Mas uma verdade permanecia. Sem a intervenção de Eleanor, por mais ilegal que fosse, Jason ainda poderia estar sofrendo. Todos os sistemas criados para protegê-lo haviam falhado. O mundo é mais complicado do que ensinam na academia, não é mesmo, garoto? Disse ela a Max. Seu telefone tocou com uma mensagem de Wilkins. O promotor quer se reunir amanhã sobre o caso Winters. Está pedindo o máximo de acusações, 0,800. Amanhã ela teria que decidir.
lealdade à lei como foi escrita ou a justiça que ela deveria servir. O escritório do promotor público estava movimentado quando Sarah e Max entraram. O promotor adjunto Richard Townsend os cumprimentou em sua mesa. "O cachorro é necessário?" perguntou ele, olhando para Max. "Ele é meu parceiro", respondeu Sarah simplesmente. Townsend foi direto ao assunto. "Estamos pedindo o máximo de acusações contra Winters: sequestro, falso aprisionamento, ameaça à criança." "Há complicações", interrompeu Sarah. "Jason estava sendo maltratado em casa antes de Winters levá-lo." Irrelevante. A Winters não tinha o direito legal de levar essas crianças. Ela fez várias denúncias ao CPS. Elas foram ignoradas. Novamente, irrelevante. Townsend se inclinou para a frente. "Entendo sua simpatia, mas ela mantinha crianças em cativeiro em um porão. O sistema não estava funcionando. Esse é o ponto. Seu trabalho é apresentar fatos, não avaliar o sistema. Você pode testemunhar objetivamente?" Max se mexeu nos pés de Sarah, sentindo sua tensão. "Posso expor os fatos", disse Sarah com cuidado. "Mas esses fatos incluem o retorno de Jason a um lar abusivo, apesar das evidências. Este escritório está processando Winters, não o sistema de adoção. Preciso de testemunhas que não confundam as coisas. Você quer que eu testemunhe seletivamente. Seu sargento mencionou que você pode estar emocionalmente envolvido. Talvez devêssemos usar o policial Davis em seu lugar." A ameaça implícita pairou no ar. "Isso não será necessário", disse Sarah. "Testemunharei todos os fatos relevantes." "Excelente." Townsend fechou o arquivo. "O julgamento será no mês que vem." Do lado de fora, Sarah respirou fundo. "Isso não foi justiça, Max. Foi política." Seu telefone recebeu uma mensagem do Dr. Peters. "Jason está perguntando por você. Mamãe fez uma cena no hospital. Preciso de ajuda." 20 minutos depois, Sarah estava com o Dr. Peters e uma assistente social do CPS, Alicia Ramirez. A mãe dele apareceu intoxicada, exigindo levá-lo para casa, explicou Peters. A segurança a acompanhou até a saída. "Estamos tentando um lar adotivo de emergência", acrescentou Ramirez, "mas o sistema está sobrecarregado. O namorado desapareceu, portanto, tecnicamente. Não há perigo imediato." "Não há perigo imediato?" Sarah não conseguiu esconder sua incredulidade. "O garoto tem queimaduras de cigarro." Ramirez parecia exausta. "Sem a presença do namorado e sem o testemunho de Jason, não podemos provar quem causou os ferimentos. A mãe dele alega que Eleanor Winters abusou dele. Isso é impossível." "O relatório médico está sendo contestado", interrompeu Ramirez. Jason sentou-se na cama do hospital com os braços em volta dos joelhos. Ele olhou para cima quando Sarah e Max entraram. Seu rosto se iluminou. "Olá, amigo", disse Sarah suavemente. "Ouvi dizer que você teve uma manhã difícil." Jason acenou com a cabeça, aproximando-se de Max. O menino enterrou os dedos no pelo do cachorro. "Minha mãe veio", disse ele calmamente. "Ela ficou brava por eu ter contado sobre o Gary. Ela disse que eu estava mentindo." "Você estava mentindo, Jason?" Ele balançou a cabeça. "Mas isso não importa. Eles vão me mandar de volta e o Gary vai voltar e..." Sua voz se arrastou. Max encostou a cabeça no braço de Jason. "Ele entende", sussurrou Jason. "Você poderia contar o que aconteceu? Para ajudar a garantir que você não volte para lá?" O medo passou por seu rosto. "Mamãe vai ficar brava. Eu sei que é assustador, mas não podemos ajudar sem a verdade." Jason ficou em silêncio por um momento. Por fim, assentiu com a cabeça. "Max pode ficar comigo?" "Com certeza." 1 hora depois, com a presença de um defensor de crianças, o depoimento de Jason foi registrado. Durante todo o processo, Max permaneceu encostado ao lado do menino. Depois que Jason adormeceu, Sarah confrontou Ramirez. "Isso fará alguma diferença? Ou ele ainda vai acabar com a mãe?" Ramirez esfregou as têmporas. "O depoimento dele ajuda, mas a mãe vai alegar que ele foi treinado, sem provas contra o namorado." "Então vamos conseguir alguma",
disse Sarah com firmeza. De volta à delegacia, o sargento Wilkins ouviu a proposta de Sarah com ceticismo. Collins, esse caso não é mais nosso. Ele está nas mãos do CPS agora. Um crime foi cometido contra uma criança em nossa jurisdição, rebateu Sarah. Temos um duplo homicídio, uma onda de assaltos à mão armada e problemas de pessoal. Não posso alocar recursos para isso. Então, o caso do Jason fica esquecido? Sou compreensivo, Collins, mas temos prioridades. Essa é uma prioridade, insistiu Sarah. A segurança de uma criança é o trabalho do CPS, interrompeu Wilkins com firmeza. Não é nosso. Em sua mesa, Sarah retirou o arquivo de Mitchell. O registro dele mostrava pequenos delitos. Nada que indicasse um abusador de crianças. O policial Dias parou em sua mesa. Soube que você está interessada no Mitchell. Acabei de receber uma ligação sobre um bêbado no Flanagan's Bar. Adivinhe quem era? Mitchell? Sim. Tenho o endereço atual dele. Dias passou um bilhete pela mesa dela. Depois de seu turno, Sarah sentou-se em seu carro do lado de fora do motel, em ruínas, onde Mitchell estava hospedado. Max a observava do banco do passageiro. Esse não era um assunto oficial da polícia, mas a segurança de uma criança estava em jogo. Seu telefone tocou com uma mensagem de Ramírez. Audiência no tribunal amanhã para determinar se Jason volta para a mãe. A decisão de Sarah se cristalizou. Vamos, Max. Mitchell abriu a porta do quarto 114, com a cerveja na mão. Ele era magro e tinha os olhos vermelhos. Sr. Mitchell, oficial Collins, polícia de Atlanta. Gostaria de perguntar sobre Jason Reynolds. A expressão de Mitchell escureceu. Não conheço nenhum Jason. O filho de sua namorada, o garoto que foi levado pelo professor, o filho da Lisa, não é da minha conta. Ele tentou fechar a porta, mas Sarah a bloqueou. Na verdade, é quando o garoto tem queimaduras de cigarro com a sua marca. O medo se espalhou pelo rosto de Mitchell. Você tem um mandado? Apenas perguntas neste momento. Lisa já explicou. Aquela professora maluca fez aquilo. As evidências médicas dizem o contrário. Jason deu uma declaração hoje, Gary. O rosto de Mitchell se contorceu. Aquele mentiroso, eu mal toquei no garoto. Foi a Lisa quem... Ele parou abruptamente. A pessoa que o quê? Nada. Já terminamos aqui. Ele fechou a porta. Sarah já tinha o que precisava. A admissão inadvertida dele e a dica de que a mãe de Jason também poderia estar envolvida. Enquanto caminhava de volta para o carro, seu telefone tocou. Era o advogado de Eleanor Winters. Oficial Collins, minha cliente gostaria de falar com você sobre as provas que ela coletou sobre o abuso de Jason. Sarah olhou para Max, que a observava com olhos pacientes. Diga a ela que estarei lá em 30 minutos. As linhas entre o certo e o errado estavam se confundindo, mas uma coisa permanecia clara. Uma criança precisava de proteção e Sarah estava ficando sem opções. A sala de visitas do centro de detenção era muito iluminada por luzes fluorescentes. Eleanor Winters estava sentada em frente a Sarah, com um macacão laranja que contrastava com seu antigo traje de professora. Max estava deitado aos pés de Sarah. Obrigada por ter vindo, disse Eleanor. Meu advogado disse que talvez você não viesse. Você mencionou provas sobre o abuso de Jason? Eleanor se inclinou para a frente. Em minha casa, no armário do quarto, há um cofre preto. Combinação 62415. Aniversário do meu filho. Dentro dele há USBs e cadernos que documentam tudo. Tudo. Todos os ferimentos sofridos por Jason ao longo de 8 meses. Fotos, datas, explicações, gravações de voz. Cópias de todos os relatórios que fiz. Todos ignorados. Por que esconder isso da polícia até agora? Meu advogado me desaconselhou. Prova de premeditação. Um sorriso amargo. Mas percebi que você poderia se preocupar mais com Jason do que com o protocolo. Senhora Winters, não posso simplesmente entrar em sua casa e levar suas coisas. Minha irmã tem uma chave. Eleanor passou um papel pela mesa. Ela vai encontrá-lo em 1 hora. Por que não recorrer aos canais legais? Eu tentei. 3 vezes fui à sua delegacia.
Disseram-me que era um assunto do CPS. O último policial disse: "Senhora, temos crimes reais para resolver." Sarah sentiu um rubor de vergonha. Isso foi errado, mas sequestrar aquelas crianças, eu prefiro resgate, interrompeu Eleanor. Quando Jason chegou à escola com queimaduras de cigarro pela terceira vez, não pude esperar mais. O guarda pediu tempo. Eleanor hesitou. Mais uma coisa. Verifique a assinatura nos formulários de encerramento do caso do CPS. O caso de Jason não foi encerrado porque as alegações eram infundadas, mas porque alguém decidiu não investigar. 30 minutos depois, Sarah encontrou Karen Winters, irmã de Eleanor, na casa. "Eleanor disse que você é a única que está realmente ouvindo", disse Karen. Lá dentro, Karen as levou até o quarto. "Ela o mantém lá dentro. Eu estarei na sala de estar. Não quero ver isso de novo." Sarah encontrou o cofre atrás de uma fileira de sapatos. Esse não era um procedimento adequado. Não havia mandado, não havia cadeia de custódia, mas a segurança de uma criança estava em jogo. 6-24-15. A fechadura se abriu com um clique. Dentro havia unidades USB, cadernos e fotos, ferimentos de Jason meticulosamente documentados. Cada foto tinha datas e descrições com a caligrafia precisa do professor. Os cadernos continham registros detalhados, observações, explicações de Jason, tentativas de Eleanor de obter ajuda. Página após página de fracasso institucional. Sarah reproduziu um arquivo de áudio. "Jason, você pode me dizer como ficou com essa marca no braço?" A voz suave de Eleanor, a voz hesitante de uma criança. "Eu caí. Você caiu em cima de algo com o formato de um cigarro?" Silêncio. "Jason, ninguém vai ficar com raiva de você por dizer a verdade. Gary fica muito bravo quando mamãe bebe. Diz que eu sou muito barulhento." Sarah parou a gravação com as mãos trêmulas. Max a pressionou contra sua perna. Na parte inferior havia uma pasta com o título "Encerramentos de Caso", contendo 3 formulários para Jason, todos assinados pela diretora assistente Meredith Langley. Sarah reconheceu o nome. Langley havia sido destaque recentemente por implementar um protocolo de eficiência que reduziu o acúmulo de processos do CPS. O artigo citava o sargento Wilkins, elogiando a cooperação entre as agências. De volta ao carro, Sarah ligou para Ramirez. "É o Collins. Preciso perguntar sobre Meredith Langley. Onde você ouviu esse nome? Ela assinou vários fechamentos do caso de Jason Reynolds. Não devo discutir assuntos internos." "Ramirez, por favor, trata-se de uma criança que vai se apresentar a um juiz amanhã." Uma pausa. "Os protocolos de Langley são a razão de eu ter 67 casos em vez de 40. Os casos não estão sendo investigados, estão sendo encerrados para melhorar as métricas." "Isso é legal?" "Se a avaliação preliminar não mostrar perigo iminente, um caso pode ser encerrado sem uma investigação completa." "E quem define perigo iminente?" "Sob Langley, o limite se tornou quase impossível de ser atingido." Em uma cafeteria, Sarah mostrou as provas de Eleanor para Ramirez. A expressão da assistente social ficou sombria. "Isso é o que eu suspeitava, mas nunca pude provar", disse Ramirez. "Casos sendo encerrados para aumentar as estatísticas. Podemos usar isso para ajudar Jason?" "Não diretamente, questões de cadeia de custódia, mas posso solicitar uma revisão formal, citando violações de procedimentos. Isso cria uma retenção de 72 horas nas decisões de custódia, ganhando tempo para nós." "Sim, e posso fazer referência a essa evidência sem citar sua fonte." Mais tarde, naquela noite, Sarah examinou os cadernos de Eleanor. A documentação mostrava um quadro condenatório, não apenas dos agressores de Jason, mas de um sistema que o havia abandonado. Seu telefone tocou. Era o sargento Wilkins. "Collins, recebi uma ligação do escritório do promotor público. Townsend disse que você visitou Winters sem autorização. Era uma entrevista de acompanhamento. Não de acordo com Townsend. Ele disse que o advogado do Winters ligou para saber das provas." "Senhor,
O que quer que esteja fazendo, pare agora. Este caso é simples. Professor sequestrou crianças. Professor vai para a cadeia. Não complique as coisas. Com todo o respeito, senhor. É complicado. Um suspiro pesado. Collins, estou tentando proteger sua carreira. Há conexões entre Langley e pessoas acima do meu nível salarial. Política. Fique longe disso. A ligação terminou. Wilkins sabia da manipulação de Langley e a estava alertando. Seu telefone tocou com uma mensagem de texto de Ramírez. Revisão arquivada. Audiência adiada. 72 horas ganhas. Mas Langley está fazendo perguntas sobre quem motivou a revisão. Sarah colocou as provas em seu cofre. Amanhã, ela precisaria encontrar uma maneira de tornar essa prova admissível. Não apenas para a audiência de custódia de Jason, mas para uma investigação maior. Ao deitar-se na cama, com Max acomodado a seus pés, Sarah pensou em Eleanor Winters, sentada na cadeia por tentar proteger as crianças quando ninguém mais o faria. A mulher havia infringido a lei, sem dúvida. Mas será que a justiça havia sido feita? Amanhã haveria o adiamento da audiência de Jason, a raiva de Townsend, as advertências de Wilkins e o escrutínio de Langley. Mas também traria a chance de fazer o que ela havia jurado fazer: proteger os inocentes. Max apoiou a cabeça no tornozelo dela, em silenciosa solidariedade. Amanhã vai ser difícil, ela sussurrou, mas estamos fazendo a coisa certa. A pergunta que a assombrava era se fazer a coisa certa seria suficiente para salvar Jason, e se o preço poderia ser o seu distintivo. Sarah estava do lado de fora da vara da família, com a chuva acumulada nos degraus. Max estava sentado ao lado dela, com seu colete tático brilhando com as gotas. Lá dentro, o futuro de Jason estava sendo decidido em uma audiência fechada. Apesar do pedido de Ramírez de 72 horas, o juiz Martinez havia convocado uma conferência de emergência após pressão do escritório de Langley. Sarah não tinha permissão para entrar. Seu telefone tocou. Collins, Sargento Wilkins. Onde você está? Em horário pessoal, senhor. No tribunal de família, eu acho. Sua voz ficou mais firme. Há uma queixa de Langley. Dizem que você está interferindo nas operações do CPS. Isso não é verdade. A verdade não importa quando há política envolvida. Volte para a delegacia. O capitão quer ver você. Sarah encerrou a ligação. Max choramingou baixinho, pressionando sua perna. Eu sei, garoto, mas não podemos simplesmente ir embora. Seu telefone tocou. Ramírez, advogado da mãe, discutindo questões processuais. Langley está aqui pessoalmente. Preciso de mais tempo. Sarah tomou sua decisão. Vamos, Max. Em vez de ir à delegacia, ela dirigiu até o Channel 9 News. Jessica Chen, uma repórter investigativa, uma vez deu a Sarah seu cartão depois de uma coletiva de imprensa. Você parecia ser alguém que se importa com a verdade, disse Chen. Se alguma vez tiver uma história que precise ser contada, me ligue. A hora havia chegado. Chen os encontrou no saguão. Oficial Collins, isso é inesperado. Preciso de 5 minutos, por enquanto sem registro. No escritório de Chen, Sarah expôs os fatos, casos de abuso encerrados para melhorar as métricas, as provas que ela havia encontrado, a pressão para desviar o olhar. Isso é explosivo, disse Chen, mas preciso de mais do que sua palavra. Há uma criança em risco neste momento por causa dessa corrupção. Os olhos de Chen se estreitaram. O menino Reynolds, do caso Winters? Sim, sua vida está em perigo se ele voltar para aquela casa. Não posso intervir em um processo judicial ativo. Não estou pedindo que o faça. Mas o público deve saber sobre os problemas sistêmicos. Quantas crianças estão sendo colocadas em risco porque alguém quer estatísticas melhores? Por que vir até mim? Por que não os assuntos internos? Porque não há tempo, e algumas coisas são mais importantes do que um distintivo. Seu telefone tocou. Ramírez, o juiz está inclinado a devolver Jason à mãe. Preciso de algo concreto agora. Max encostou a cabeça na mão dela. Tenho que ir, disse Sarah. Pense no que eu lhe disse.
Do lado de fora do tribunal, Ramírez esperava com olheiras. Não está indo bem, disse ela. Langley convenceu o juiz de que a revisão é apenas uma tática de adiamento. E quanto ao testemunho de Jason? O advogado da mãe está argumentando que ele foi treinado. Precisamos de algo que o juiz não possa ignorar. Sarah pensou em seu cofre, na confissão de Mitchell. Nada disso foi coletado adequadamente, nada disso é admissível. Seu telefone tocou. Jessica Chen. Tenho feito ligações, disse Chen. Encontrei 3 ex-funcionários do CPS que confirmaram a manipulação de Langley. 2 deles vão registrar o caso. Isso pode ajudar eventualmente, mas há uma audiência acontecendo agora. Tem mais. Lembra daquele incidente com Mitchell no ano passado? A briga no bar? Eu tenho o relatório original da polícia. Os registros do hospital mostram que Jason foi tratado por ferimentos acidentais naquela mesma noite. A pulsação de Sarah acelerou. Isso é um registro público, admissível. Estou lhe enviando o número do processo por mensagem de texto. Dentro da sala do tribunal, Sarah passou a informação para Ramírez, que solicitou que os registros fossem incluídos como prova. O juiz Martinez concedeu um intervalo para analisar o material. No corredor, a mãe de Jason olhou para Sarah. Max ficou atento, olhando para a mãe. Ele estava lá quando encontraram Jason, quando o entrevistaram. Ele sabia. As portas da sala do tribunal se abriram. Ramírez apareceu com um sorriso apertado. O juiz está ordenando uma investigação completa antes de qualquer decisão sobre a custódia. Por enquanto, Jason está sob cuidados emergenciais. Sarah exalou. E Langley? O juiz tem dúvidas sobre por que o incidente anterior não constava no arquivo do CPS do Jason. Não era uma vitória completa, mas uma criança estaria a salvo esta noite. Quando saíram, o capitão Morris a esperava ao lado do carro. Collins, eu estava procurando por você. Senhor, posso explicar? Guarde isso, seu distintivo e sua arma. Agora. Sarah sentiu uma estranha calma ao entregá-los. Max permaneceu firme ao lado dela. Você está suspensa enquanto aguarda a investigação. O departamento está preocupado com seu julgamento e suas ações não autorizadas. Proteger uma criança é uma interferência, senhor. A expressão de Morris se suavizou ligeiramente. O trabalho tem regras, Collins. Algumas regras merecem ser quebradas. Essa decisão não é sua. Morris suspirou. Vá para casa. Haverá uma audiência na próxima semana. Enquanto Morris se afastava, Sarah sentiu-se insegura. Sua carreira poderia ter acabado. Mas olhando para Max, para sua lealdade inabalável, ela não podia se arrepender de suas escolhas. Seu telefone tocou. Jessica Chen. Vou publicar a história amanhã. O sistema falhou. Como as estatísticas prejudicaram a segurança das crianças. Obrigada. Não me agradeça ainda. Isso vai criar uma tempestade de fogo. Está pronta para isso? Sarah pensou em Eleanor Winters, ainda na cadeia por tentar proteger crianças. Sobre Jason, temporariamente seguro, mas ainda em um sistema falido. Em todas as outras crianças, cujos casos foram encerrados para melhorar os números. Sim, disse ela. Estou pronta. Naquela noite, Sarah sentou-se na varanda observando a chuva. Max estava deitado ao seu lado, com a cabeça em seu colo. Seu telefone havia tocado a tarde toda. Colegas, amigos, até mesmo Wilkins, com uma mensagem em parte de raiva, em parte de respeito relutante. A mensagem que mais importava veio de Ramírez. Jason perguntou sobre você e Max. Disse que você prometeu visitá-los. E ela o faria com ou sem crachá. Algumas promessas transcendiam a capacidade oficial. Sarah coçou atrás das orelhas de Max. Fizemos a coisa certa, não foi, garoto? Max olhou para cima, com os olhos cor de âmbar refletindo uma certeza absoluta. O amanhã traria consequências, manchetes, investigações, sua carreira em risco. Mas nesta noite havia apenas esta verdade. Uma criança estava a salvo, porque ela havia escutado quando outros não o fizeram. O celular de Sarah se iluminou com uma mensagem do advogado de Eleanor Winters. A acusação está oferecendo um acordo à luz das novas provas.
Nos encontramos amanhã. A história ainda não havia terminado, mas olhando para Max, que havia percebido a verdade desde o início, Sarah sabia qual caminho escolheria. Algumas coisas valiam mais do que um distintivo. Alguns deveres iam além de qualquer juramento de cargo. Eles ouviram, eles acreditaram, e por causa disso, uma criança dormiria em segurança pela primeira vez em muito tempo. No final das contas, não era por isso que ela havia se tornado policial? Não pelo distintivo, não pelas regras, mas para momentos exatamente como esse.